Fala meu amigo cartoleiro, fala minha amiga cartoleira. Eu sou o Bruno Genovese, sou estudante de jornalismo e apaixonado por esportes e estatísticas. Esse é o Futologia, o seu canal de análise de futebol. Bom galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Dessa vez vai ser a primeira análise por rodada de dicas do Cartola. Vamos começar aqui na 17ª rodada. E como eu falei no vídeo anterior, se você não viu ainda, clica aqui, vou deixar um cartãozinho aqui em cima para você clicar e acessar. As dicas aqui no canal eu vou dar elas baseadas naquilo que eu estudar, ou seja, em números, em estatísticas, porque, como eu falei, o lema aqui do canal é que para fazer previsões a gente precisa sempre de dados. Então as dicas vão ser bastante embasadas aqui no canal. Se você curtir, se inscreve aqui no canal, dá uma força para mim, para continuar fazendo esses vídeos, dá aquele like, deixa seu comentário e etc. Bom, gente, agora eu vou ficar pequenininho aqui na tela. Vou diminuir, vou aumentar minha tela do meu computador para mostrar para vocês como que tá a minha escalação e dar umas dicas para a 17ª rodada do Cartola. Vem comigo? Antes de mostrar a escalação propriamente dita, vou te mostrar aqui como que tá a situação do meu time atualmente no Cartola de 2020. Quantos pontos eu fiz, em que colocação que eu tô do Nacional. Como vocês podem ver aí na tela, atualmente tô na posição 15.247 do Nacional, que é muito boa. Inclusive, se você for levar em consideração que atualmente são mais de 7 milhões de cartoleiros, tô com 1.121 pontos no total. E na última rodada, que foi uma rodada de média muito baixa, que o pessoal fez 30 pontos de média, eu consegui me salvar, fiz 74,95, muito graças aí ao goleiro Walter do Corinthians, que deitou, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, aí também o PP, que fez 21,20 com 2 gols, desculpa. O grande problema foi que eu escalei o Marinho e o Lucas Veríssimo, os dois não jogaram. Acabei não vendo as notícias aí de última hora, não consegui trocar, mas aí ficou nessa. Conseguimos subir algumas posições, ganhamos posições no Nacional na última rodada, já que o pessoal foi bem mal. E vamos tentar repetir a dose para essa rodada. Bora lá? Bom, gente, abrimos aqui para fazer a nossa escalação. E antes eu gostaria de explicar um pouco para vocês como que vai funcionar as dicas aqui do canal por rodada, por posição. A gente vai tomar como base a formação 4-3-3, que é a formação que eu uso na maioria das rodadas e eu acredito que seja a formação que vocês também mais utilizam. Como na 4-3-3 a gente tem sempre 2 zagueiros, 2 laterais, 3 meias, 3 atacantes e 1 goleiro, a ideia vai ser sempre passar uma dica que eu vou usar no meu time e mais 2 dicas de sobra, que são os 3, vamos supor, no gol, são os 3 goleiros que eu acho que são os melhores para a rodada. Então você vai ter um, que vai ser o que eu vou botar no meu time, e mais 2 de sobra, tá certo? Em cada posição você sempre vai ter 2 jogadores de sobra para você escalar, caso você não tenha tanta cartoleta quanto eu ou tenha alguma outra preferência. Já que todo time começa com um grande goleiro, todo bom time começa com um grande goleiro, vamos começar aqui pela posição, pelos guarda-redes. Sempre que eu vou escalar, eu sempre faço essa ordenação aqui pela média para escalar os jogadores que estão mandando melhor durante o ano, e vou te dar aqui 3 dicas de goleiro para essa rodada. O primeiro deles é o Thiago Volpi, do São Paulo. O Thiago Volpi, eu estou muito em dúvida entre ele e um outro goleiro para saber quem que vai ser o dono da minha meta aqui nessa rodada do Cartola, mas a grande questão é que o Thiago Volpi, ele melhorou muito nas últimas rodadas, estava meio mal esse ano, mas tem recuperado sua confiança, não sofreu gols contra o Atlético Goianiense e contra o Palmeiras também, fez boas pontuações, é um bom goleiro, então eu confio no Thiago Volpi, também pelo fato do Grêmio ser um time que cede muitas defesas difíceis e muitos pontos para goleiros quando ele está jogando como visitante. Então o Thiago Volpi é uma opção legal. Outro goleiro que eu estou em dúvida aqui seria o Muriel, do Fluminense. Como vocês podem ver, estou deixando aqui na tela para vocês, o Muriel é um cara que desde a 5ª rodada do Cartola, ele não chegou a negativar nenhuma vez, o que para esse ano, com a redução dos descalços dos goleiros, com a questão dos passes incompletos, as defesas difíceis que estão muito escassas, é algo muito legal. Então o Muriel, se você quiser buscar um goleiro visando regularidade também, é uma boa opção, já que ele não negativou desde a 5ª rodada pelo menos. Além disso, o Ceará é um time que não está bem fora de casa, é um dos piores aproveitamentos jogando longe lá do Castelão. Então é legal você escalar o Muriel, buscando também alguma defesa difícil. O Ceará cede bastante ponto para goleiro fora de casa, então o Muriel é uma boa opção para essa rodada. O terceiro goleiro que eu vou te indicar aqui vai ser o Tadeu do Goiás. O Tadeu, ele não é aquele mito do ano passado que fazia um monte de defesa difícil todo jogo, só que o Botafogo, quem tem assistido os jogos do Botafogo tem visto que o time é bastante zicado. Até cria bastante oportunidade, mas não consegue fazer tantos gols. E o Tadeu, como o mito, né, nas últimas rodadas, ele até fez algumas boas pontuações, como mesmo aqui na 15ª, que ele fez 11,10 contra o Atlético Mineiro, na 10ª rodada que ele fez 11,80.
E até no jogo contra o Flamengo, que não valeu pro Cartola, que ele deitou. Então acho que o Tadeu é uma boa opção para a rodada, ele tem voltado a fazer boas pontuações, a fazer bons jogos. Eu acredito que o Tadeu possa ser uma opção, principalmente visando defesas difíceis, né? Porque eu não acho que o Botafogo vá passar em branco nesse jogo, tá certo? Mas enfim, depois de tanto falar o porquê que eu acho que esses três são as melhores opções para goleiro, nessa rodada eu vou de Muriel do Fluminense. Muriel vai ser o escolhido para representar aqui o Amigos do Corote na 17ª rodada do Cartola. Passando aqui para a posição de lateral, tem um lateral que eu acho que é impossível deixar de fora nessa rodada e ele é o Vitor Luiz do Botafogo. O Vitor Luiz é o lateral com maior média do Cartola e eu acho que é impossível você deixar ele fora do seu time por dois fatores. Primeiro é que o Goiás é o time que mais cede pontos para laterais fora de casa entre os visitantes dessa rodada. Segundo, que o Goiás ele sofre também muitas participações de defensores esse ano no Cartola. Vários zagueiros e vários laterais já fizeram gol, já deram assistência contra o Goiás e o Vitor Luiz é batedor de pênalti. Então, para mim, não tem como você deixar o Vitor Luiz fora do seu time, já vou até escalar ele aqui. Mesmo que as melhores pontuações dele nesse ano tenham sido fora de casa, eu tô acreditando numa mitada do Vitor Luiz, mesmo no Engenhão, tá certo? Outra opção legal para essa rodada é o Reinaldo do São Paulo, batedor de pênalti, tem chance de pegar SG contra o Grêmio em casa. Então o Reinaldo também é uma dica que eu dou para vocês. Não vou escalar no meu time porque o escolhido para mim para essa rodada vai ser o Felipe Jonathan dos Santos, que joga contra o Coritiba fora de casa. E por que eu escolhi o Felipe Jonathan? Vou dar só uma olhadinha aqui nas minhas anotações para te passar o número certinho. O Felipe Jonathan, ele fez 6.10, tem média 6.10 nos últimos 5 jogos fora de casa. As melhores pontuações do Felipe Jonathan no Cartola têm sido sempre longe da Vila Belmiro. Na última rodada, muita gente escalou ele, confiando que ele ia fazer uma boa pontuação, mas em casa ele não vai tão bem. Eu preferi não escalar ele porque eu tinha esse dado, eu sabia que ele não ia tão bem em casa, guardei para uma rodada futura. E essa rodada futura chegou, Felipe Jonathan jogando fora de casa contra um Coritiba que é um time que marcou 3 gols somente em 7 jogos fora de casa, então o Felipe Jonathan pode ir bem com desarmes, pode ter participação em gol e também pode segurar o SG. Tô confiando no Felipe Jonathan e é ele que eu vou escalar. O quarto lateral que eu vou indicar aqui para vocês nessa rodada vai ser o Madison dos Santos. Pelo mesmo sentido que eu falei aqui do Felipe Jonathan, tem chance de ter um SG. Madison é um cara que é bastante ofensivo, fez vários gols no campeonato. Vou até conferir aqui para vocês. Madison já tem 3 gols no campeonato, vai muito bem no jogo aéreo. Então eu acho que ele pode segurar o SG e também fazer algum golzinho, dar alguma assistência. O problema é que o Madison não tem muitos desarmes até então na temporada. São só 8 desarmes em 11 jogos, o que para um lateral é um número bastante baixo. Então eu apostaria aqui no Felipe Jonathan, beleza? A nossa zaga, galera, nessa rodada, ela vai ser composta, primeiro, desse homem aqui, que é o Digão, que pra mim também não pode ficar de fora dessa rodada. O Digão, ele é o zagueiro que fez mais de 2 jogos, que tem a maior média no Cartola até agora. Já fez 2 gols no campeonato, enfrenta um Ceará, que como eu falei no caso do Muriel, não faz muito gol fora de casa, não tá muito bem fora de casa, então o Digão ele pode sair com o SG. É um jogador que tem jogado bem nas últimas rodadas, a torcida tem gostado do desempenho do Digão. É um jogador que joga sério, que joga duro, pode ter vários desarmes, então vou apostar aqui no Digão, primeiro zagueiro que a gente vai colocar no time nessa rodada. Outra opção que eu acho legal é o Pedro Jeromel do Grêmio, mesmo que eu acho que ele não vai sair com SG. O Jeromel é sempre bom de escalar no Cartola, é um baita jogador, desarma pra caramba, então o Jeromel aqui é uma opção pra rodada. Além do Jeromel, galera, vou indicar aqui pra vocês o Canu do Botafogo. O Canu do Botafogo é a mesma coisa que eu falei na questão do Vitor Luiz. O Goiás sofre muitos gols de defensores, então o Canu pode fazer um golzinho de cabeça, porque inclusive o Goiás é o time que mais sofreu gols de cabeça até agora no campeonato. Já são 4, tá certo? Só conferir pra vocês se são 4 mesmo. Perdão. O Goiás já sofreu 7 gols de cabeça no campeonato, então o Canu ele acaba se caracterizando como uma boa opção. Mas eu não vou de Canu, não vou de Pedro Jeromel. Aqui na zaga, nessa rodada, vai ser a minha maior aposta. Eu vou de Laércio dos Santos. Cadê o homem aqui? Achei. Laércio dos Santos vai ser o meu segundo zagueiro para essa rodada. O Laércio, ele é um jogador que nos últimos 22 jogos que ele fez de Campeonato Gaúcho, nos últimos 3 anos, ele marcou 5 gols. Na estreia dele pelo Santos, como titular, que foi o último jogo contra o Atlético Goianiense, ele quase marcou um gol de cabeça no fim da partida. Ele é um jogador que vai muito bem pelo jogo aéreo, tem mais de 1,90 m. Eu acredito que ele pode acabar fazendo um golzinho contra o Coritiba. Além disso, na última rodada, ele acabou não negativando, mesmo sem ter tido SG, o que para zagueiro nesse ano tem sido positivo. Quando o zagueiro não negativa, a gente já fica feliz, não é verdade?
Então, Laércio vai ser a minha segunda opção de zagueiro para essa rodada. De campo, galera, para mim tem dois nomes que você não pode deixar de fora do seu time nessa rodada e eu acho que todo mundo vai escalar. O primeiro é o Thiago Galhardo, é batedor de pênalti, tem jogado muita bola, pisa na área, cabeceia, um monstro de jogador e ainda vai jogar contra o Vasco, que é seu ex-time. Se você confia nessa lei do ex, bota o Thiago Galhardo, que é sucesso. Além disso, o Nenê, que vai jogar contra o Ceará, que não é um time muito bom em casa. O Nenê faz boas pontuações em casa, mesmo que não é um jogador que é assim, unanimidade pela torcida. Ele faz seus golzinhos de pênalti, às vezes arranja uma outra finalização, não costuma ir muito mal. Nenê também é uma boa opção para essa rodada. Um terceiro meia que eu indicaria que você colocasse seria o Alisson do Grêmio. Só que aí só toma cuidado para não escalar junto com algum defensor do São Paulo. O Alisson, ele costuma ir bem nesses jogos fora de casa, nesses jogos difíceis, então eu recomendo que você escalasse o Alisson. Outro meia que eu acho que é uma boa opção para a rodada é o Caio Alexandre do Botafogo. Ele fez 3 gols nos últimos 4 jogos e pode acabar guardando um golzinho aí no time do Goiás, no fraco time do Goiás, principalmente defensivamente. O quinto nome que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o Natan, do Atlético Mineiro, e é justamente ele que eu vou botar aqui no meu time. Eu achava que seria uma aposta quando eu vi aqui o mercado, mas acabei de ver que ele realmente é o terceiro meia mais claro da rodada. Mas vou escalar o Natan por uma série de motivos. O Bahia é o time que mais sofre gol de meio campista nesse campeonato e assim, disparado. Além de ser um meio campista, o Natan, ele pisa muito na área, ele aparece para finalizar, ele troca muito de posição com o Eduardo Sacha, às vezes aparecendo como um centroavante no time do Galo. Então recomendo que você escale o Natan nessa rodada. Passando agora para o ataque, para os nossos homens gols, tem muitas opções legais nessa rodada. Eu queria adiantar para vocês que eu não vou com o Keno, do Atlético Mineiro, que é o segundo jogador mais caro da rodada, é o atacante mais caro da rodada, mas eu não vou com o Keno. Vou dar uma ousada, não tô sentindo muita confiança no Keno para essa rodada. O Bahia tem arrumado um pouco a defesa com o Mano Menezes. Eu acredito que não vai sofrer muitos gols do Atlético, que fora de casa ganhou 3 jogos e perdeu 4 já, então não é um retrospecto muito legal. O nosso primeiro atacante, eu fiquei muito em dúvida se eu escalar o Brenner, do São Paulo, ou o Luciano. Talvez eu ainda mude, então fica ligado lá no meu Twitter, Bruno_Genovese, que eu vou sempre, antes de cada rodada, mostrar como que ficou o time final. Eu não sei se eu vou escalar o Brenner, se eu vou escalar o Luciano, porque a questão é que o Brenner costuma ir melhor jogando em casa. O Luciano já fez boas pontuações em casa, mas ele também vai bem fora. Já no Morumbi é o Brenner que domina mais. Só que tem aquela questão da lei do ex, a gente acaba ficando meio coagido a escalar o Luciano contra o Grêmio, jogador de muita raça, de muita força física, que pode acabar fazendo algumas faltas também, mas por enquanto, meu coração me manda aí com o Luciano, então ele é o primeiro atacante que a gente vai escalar nessa rodada. O segundo vai ser um cara que tá jogando muita bola, que é o Pedro do Flamengo. O Corinthians não tá muito bem esse ano, não tá muito bem na defesa, trocou de técnico, ganhou do Atlético Paranaense, mas foi dominado o jogo todo, o Walter salvou, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então o Pedro, que é um cara que joga muita bola, pra mim é o melhor centroavante do Brasil, vou colocar o Pedro nessa rodada, é uma ótima opção se você quiser colocar também. O terceiro atacante que eu vou colocar nessa rodada é o Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. Você pode estar pensando, por tanta opção legal, você vai de Renato Kaiser. Sim, vou de Renato Kaiser nessa rodada, porque Renato Kaiser já fez 5 gols no Campeonato Brasileiro, e os 5 gols que ele marcou foram feitos fora de casa. Foram 3 gols pelo Atlético Goianiense e já são 2 pelo Atlético Paranaense. Então, vamos escalar aí o Renato Kaiser, estou confiando numa mitada dele, e também tem lei do ex, né? Quem confia nisso, quem acredita, pode colocar o Renato Kaiser que vai ser sucesso. Agora eu vou te mostrar os atacantes que eu acho que são boas opções, mas eu não escalei. O primeiro deles é o Claudinho. Claudinho do Bragantino, que pra mim ele joga mais de meia do que de atacante. Mas ele é o dono do time. Ele dribla, ele passa, ele bate falta, bate pênalti. É sensacional o Claudinho, na boa. O Claudinho pra mim é um jogador que eu curto demais de ver jogar, acho ele muito craque. Contra o Sport, que tomou 5 gols do Inter, tem tomado muito gol. Jair Ventura tinha arrumado um pouco o time, arrumado a defesa, mas nos últimos jogos parece que foi tudo por água abaixo. Eu acho que o Claudinho é uma boa opção, mas eu vou deixar ele de fora do time muito por essa questão dele jogar de meia, né? Então a gente prefere sempre escalar os caras que estão mais próximos do gol. A quinta opção que eu vou te dar, o segundo atacante que eu não escalei do meu time, mas eu recomendo que você escale também, na verdade são 2 opções que eu vou te dar. É o Matheus Babi ou o Pedro Raul. Para você saber qual você escalar, você tem que ver quem que vai ser titular, quem não vai ser, porque geralmente estão jogando juntos Matheus Babi e Pedro Raul, mas a torcida não tem gostado muito e nem tem surtido os resultados necessários. São 2 centroavantes e eu acho que o que jogar pode meter gol no Goiás, tanto o Matheus Babi quanto o Pedro Raul. Se jogarem os 2,
eu recomendo que você escale o Pedro Raul, beleza? Passando agora para o nosso técnico, é importante, uma dica que eu não falei para vocês no último vídeo, mas é bem importante você olhar. O técnico ele costuma pontuar melhor quando ele sai com SG, porque querendo ou não são 25 pontos a mais nos defensores. Isso se ele for com uma formação com 4 zagueiros e um goleiro, né? Então nessa rodada, eu acho que as melhores opções para você colocar de técnico seriam o Eduardo Cudê, do Vasco, o Fernando Diniz, do São Paulo, e por fim, o técnico que eu vou escalar nessa rodada, que vai ser o Odair Hellmann, do Fluminense, beleza? Então estamos completando o time aqui com o Odair Hellmann, que eu acho que é uma boa opção, visando SG, também deve sair com a vitória o Fluminense, eu estou confiante nisso. Uma coisa que eu não falei ainda aqui, que é bom você ficar de olho nessa rodada, é que tanto o Ceará quanto o Vasco tiveram uma semana livre, sem jogos, tiveram essa semana para treinar, enquanto que os adversários dele, que são o Inter e o Fluminense, eles jogaram durante a semana, tiveram seus jogos e podem estar mais cansados, mais desgastados. Então é bom você ficar de olho nisso. O Nenê, inclusive, é uma boa opção para essa rodada porque no jogo do meio da semana contra o Galo, ele não jogou. Então ele descansou e por isso que eu acho que ele é uma ótima opção para essa rodada. Mas fica ligado nisso porque geralmente a gente tem visto esse ano que quando um time fica uma semana inteira sem jogar, descansando, treinando, ele costuma voltar melhor no jogo que ele faz. Então eu não confiaria tanto no Fluminense nem tanto no Inter. Mesmo que eu tô indo aqui de 3 jogadores do Fluminense, mais o técnico e também o Thiago Galhardo do Inter. Mas assim, postar na zaga do Inter, por exemplo, no Vitor Cuesta contra o Vasco, que faz bastante gol fora de casa, eu não arriscaria. Eu preferia aqui de Laércio e Digão, tá certo? Bom, gente, na hora de escolher o capitão, eu vou te dar também 3 opções, porque é uma que eu vou escolher, mais 2 de sobra. A primeira delas vai ser o Nenê. Eu acho que o Nenê é uma opção legal para você escalar de capitão, visando algum gol, que ele tem feito bastante gol. Eu não sei se ele ainda mas era o artilheiro do Brasil no ano, então o Nenê é uma boa opção. Assim como o Pedro, que vive grande fase, acho que eu colocaria o Pedro de capitão também. Mas não tem jeito, a faixa vai ser para o homem, mais uma vez. Todas as vezes que eu escalei Thiago Galhardo de capitão no Cartola, não só que eu mitei, mas... Não só que ele imitou, mas ele imitou e eu imitei. As 2 vezes que eu passei de 100 pontos esse ano foram com o Thiago Galhardo, então tô confiando que eu vou imitar de novo, tá certo? Então o Thiago Galhardo jogando contra o Vasco, lei do ex, jogador espetacular, estamos escalando aí Thiago Galhardo, tá certo? Bom, gente, agora eu voltei aqui ao meu tamanho normal, saí aqui desse meu cantinho para finalizar esse vídeo. Espero que você tenha gostado das dicas. Comenta aqui embaixo como que tá o seu time, pode perguntar para mim qualquer coisa sobre o Cartola que eu tô respondendo, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, aquilo tudo. Valeu, abraço!